Olá pessoal, tudo bem? Professor Igor Davidson, mais uma vez com o ensino médio, turma do primeiro ano, Matemática 2. Desta vez com a nossa terceira aula ali, para concluir, né, o conteúdo sobre semelhança de triângulos. Vamos lá? Estamos aqui, pessoal, com mais uma aula de Matemática 2, dando continuidade aos exercícios propostos que nós garantimos na aula anterior que estaríamos aqui resolvendo a página de número 249. Então pega seu livro, venha comigo a partir da questão, que é a primeira questão desta página, a questão de número 34, questão da Universidade Federal de Pernambuco. Nesta questão, nós nos deparamos com um quadrilátero. Nesse quadrilátero não é dito, mencionado que ele é isósceles, então eu não posso afirmar que o segmento ou lado BC tem a mesma medida que o outro lado AD, ok? As bases, né, a visibilidade aqui nos garante que elas são diferentes. A base superior, a menor AB, mede 6. Também a base aqui inferior, maior, DC, mede 10. E a altura é 8. Se a altura está colocada do lado de fora, já entendemos, não é um trapézio isósceles e pela altura também não está inserida, não ser perpendicular no canto, então também não é um trapézio retangular, ok? Um trapézio retângulo. Logo, só nos resta a ideia de ser um trapézio escaleno, porque os seus lados vão ter medidas diferentes, consequentemente os 4 ângulos internos também serão com medidas diferentes, ok? Então, a perguntinha é: qual é a medida do segmento EI? Como é um valor desconhecido para nós, eu já coloquei aqui para vocês. Vamos chamar esse segmento da variável x, porque é conveniente sempre atribuirmos uma variável a um segmento, a um valor, uma região desconhecida por nós. Logo, o que nós vamos fazer? Não se esqueça que o nosso conteúdo é semelhança de triângulos. Porém, embora vamos supor que você estivesse diante dessa questão em um dia qualquer, ou na verdade diante de um concurso, não especificadamente você estivesse estudando este conteúdo. Aí como é que você talvez olharia e pensaria: vou fazer por semelhança de triângulos? Então, o que nós iremos fazer é tentar padronizar um caminho, um método de resolução. Todas as vezes que você trabalha com trapézio, grave isso. Todas as vezes que você trabalha com trapézio, aonde você consegue dividir aqui, ó, ligar, né, ter as duas diagonais, sempre os dois triângulos formados, ok? Na parte superior, nesse caso, ABI, e na parte inferior, que é DCI, eles sempre vão ser semelhantes. Vamos provar? A gente percebe. Por que eu posso afirmar isso? Porque eu tenho que, por definição, sempre a base, ou na verdade o lado, vamos chamar a base superior com a inferior, sempre são paralelas, concorda? Se elas são paralelas, então a gente entende que esse lado AB está na horizontal paralelamente com o lado DC. Da mesma forma, eu vou olhar para as diagonais como se fossem transversais cortando. Aí tu lembra das regrinhas? Ângulos colaterais, internos, externos, ângulos alternos, internos, ângulos correspondentes. Várias definições a gente estudou que são formadas a partir do paralelismo entre duas retas e uma transversal, ok? Vamos considerar primeiro a transversal AC, ok? Imagine aqui DC e AB como duas retas paralelas. Por esta regrinha, eu posso garantir a vocês que esse ângulozinho aqui, ó, coloquei ele região preta, ele vai ser idêntico a esse ângulo aqui, que também vou colocar com preto para poder representar que tem a mesma medida. O que eu estou querendo mostrar a vocês é que esse ângulo com esse são ângulos alternos internos. Estão, ó,
na região interna da reta paralela, na transversal, um do ladinho do outro, né? Ou, na verdade, em lados opostos da reta paralela. Então, eles são ângulos alternos internos. Logo, vou colocar aqui para você que o ângulo preto, ó, nós encontramos ele através da ideia dos ângulos alternos internos. Então, são congruentes, ok? Da mesma forma, se você considerar a outra diagonal BD, ela também vai determinar ângulos alternos internos que serão congruentes entre si. Isto é, né, na verdade, esse ângulo verde com este outro ângulo verde também serão ângulos alternos internos. Então, vamos colocar aqui também o ângulozinho aqui, ó, desenho do ângulo. Pelo mesmo motivo de ângulos alternos internos, a definição nos garante que todos estes entre si são congruentes, ok? Então você olha, identifica os triângulos. Quem é? É o triângulo ABI e o triângulo DBI. Eles vão ser semelhantes porque pelo critério de semelhança estudado na aula anterior, que foi quando você tem dois triângulos, se você tiver dois ângulos correspondentes entre si, né, congruentes, então significa que os dois triângulos são sim semelhantes. Aí tu pensa, todo triângulo que é semelhante ao outro, significa que os três ângulos internos vão ter a mesma medida. Porém, só é suficiente analisar dois ângulos. E nós temos, é um verde e tem um verde, um preto e tem um preto. Isto é, pensando em medida, esta medida é idêntica a esta e essa com esta aqui. Concorda comigo? Porém, a gente pode ir além. Por quê? Eu posso entender que esse ângulo aqui, ó, é OPV com esse. Então, esse ângulo tem a mesma medida que esse. Então, você não tem somente dois, tem os três. Porém, somente os dois seriam suficientes. Nós provamos aqui que os três entre si são correspondentes e os dois triângulos são semelhantes. Então, vamos lá para a conclusão da questão? Então, para a resolução da questão, eu posso imaginar o seguinte. Uma vez que eu provo que eles são semelhantes, eu posso montar, por aquilo que nós estudamos, a proporcionalidade, ok? Gerada, né, as razões a partir da correspondência dos lados. Eu tenho dos triângulos a base de um e a base do outro. Então, eu posso colocar 6, que é a base de um, sobre a base do outro, ok? Então, é uma razão montada. Eu posso querer, botei base sobre base, eu posso querer montar uma outra razão a partir de uma outra correspondência. Porém, vai ser um pouco mais difícil da gente enxergar. Porque eu não sei, ó, o lado correspondente, ó, o lado oposto ao verde é o AI. O lado oposto ao verde é o IC. Mas eu não tenho a medida deles. O lado oposto ao preto é BI. O lado oposto ao preto é DI. Mas eu não tenho valores entre eles, né? Dito aqui não sei. Então eu tenho que partir de uma outra ideia. E a questão, ela quer lhe mostrar exatamente isso. Já pensou que toda questão quer lhe mostrar alguma coisa? O que a questão 34 quer lhe mostrar é que não espere correspondência somente dos lados do triângulo. Também tem a altura, pessoal. Do lado, eu já botei aqui, peguei as bases. Se eu não tenho os outros lados, eu vou olhar para o quê? Para a altura. Como eu sei que do triângulo ABI, esse segmento que é X que nós queremos, ele vai ser a altura. Sim ou não? Porque todo segmento que se origina no vértice e vai de uma forma perpendicular é a definição de altura. Então, se eu tenho a altura dele, eu vou determinar a altura do outro. Então, posso encontrar razão também com a correspondência a partir das alturas. Não somente foque nos lados, ok? Então, eu posso estender isso aqui, ok? E eu vou ter, ó, vou chamar isso aqui de ponto P. Agora, eu não sei então, professor, quanto é a altura do outro triângulo. Mas nós podemos encontrar uma expressão que representa essa medida. Como? A altura toda não é 8? A altura menor não é X? Ó, percebe que isso aqui tudo é 8.
Se eu tiro x, vai sobrar a altura do triângulo que é de interesse nosso. Logo, eu sei que de P, que eu chamei de P esse ponto, de P até I ou IP, vai ser 8 menos x. Então, eu vou começar 8 menos x sobre x? Não, vou botar x sobre 8 menos x. Por quê? Porque na primeira fração eu peguei a medida que era do triângulo menor. Então, o numerador só tem que ser algo do triângulo menor. Embaixo é do triângulo maior, que é o 10. Então, na outra fração, eu tenho que respeitar essa correspondência. Então, eu não posso pegar de começo a altura do triângulo maior, porque eu comecei pegando algo do triângulo menor. Então, tenho que pegar a altura do triângulo menor sobre a altura do triângulo maior. Então, eu montei uma razão pegando a base e a outra pegando as alturas. O importante é provar antes o quê? A semelhança, porque a partir daí a proporcionalidade já é viável para a gente. Então, respondendo isso, eu posso simplificar 6 por quanto, pessoal? 6 por 2, 3. E 10 por 2, 5. Então, eu vou pegar 5 vezes x, vai ficar 5x igual 3 vezes 8, pessoal, 24, menos 3 vezes x, ó, 3x. Respondendo essa resolução bem rápido, esse 3 ele vai positivo. No final eu terei 8x igual a quanto? Igual a 24. Logo, 24 dividido para 8 é 3. E é a representação, ou na verdade o valor da variável x, que é a representatividade do segmento EE. Então é o valor procurado por nós. E essa foi a nossa questão de número 34. Estamos aqui, pessoal, diante da questão 36. Perceba que nós pulamos aqui a questão 35 porque a sua resolução é muito semelhante, né? Em relação, comparando com a questão de número 34, que anteriormente foi resolvida. Então você fica, né, para a prática, para consolidar um pouco mais a mesma ideia construída na questão de número 34. Na questão de número 36, não poderíamos pular também, porque ela quer nos mostrar algo muito interessante, que foi mencionado lá no começo do conteúdo da aula acerca de semelhança. Lembre que, antes de nós adentrarmos na parte dos triângulos, propriamente dito, semelhança entre os triângulos, nós vimos que a semelhança ela pode ser estendida para qualquer área, qualquer figura plana que a gente estava ali mostrando. Falamos acerca do quadrado, falamos acerca da circunferência. O importante é você entender a essência. Qual é a essência, professor? Se há semelhança, há proporcionalidade, ok? Então, a questão 36, você não vai encontrar um triângulo. Porém, você vai, a partir, construir a ideia, a resolução, a partir do ponto de vista de semelhança. Quer ver? Vamos lá. A questão 36 tem dizendo o seguinte: o mapa é semelhante à região representada, ok? Você tem um mapa de uma cidade ou um mapa de alguma outra coisa. Ele é o que? É semelhante a algo maior, que é o real, ok? Então, ó, ideia de semelhança, sempre há proporcionalidade. Vamos continuar? A razão de semelhança entre o mapa e a região, nessa ordem, é chamada de escala, ok? Então, o que é a escala? Uma escala nada mais é do que uma razão de semelhança entre o mapa, entre o desenho e aquilo que é o valor real, o tamanho real, ok? Supondo que o mapa abaixo, vamos supor que aqui embaixo está nosso mapa, ok? Foi construído na escala de 1 por 10.000. Qual é a distância real em metros, ok? Entre os pontos correspondentes a A e a B, ok? Da região representada. Como aqui a gente parte da ideia de que é um mapa, então no mapa está fora de escala. Por isso que as pessoas... Tem questão, né? Alguns textos que a gente olha. É uma figura fora de escala. É porque, para significar que aquele tamanho no desenho não é o tamanho real, ok?
Então, como é um mapa aqui fora de escala, no mapa, a distância entre A e B, se você pegar uma réguazinha e medir, está supondo que é 4 centímetros no desenho, no mapa. Então, para você encontrar a resolução dessa questão, você precisa recordar lá do 7º ano do ensino fundamental. Por quê? Porque lá nós estudamos acerca da escala. Porque a escala nada mais é do que uma razão. Quer ver? Vamos lá. A escala, por definição, ela vai ser igual, ó. A escala é o tamanho do desenho, né? O tamanho que está no mapa, sobre o tamanho que de fato é, isto é, o tamanho real. Então nunca se esqueça dessa definição de escala, tá bom? Então vamos lá. Qual é o objetivo? Aqui já é dado a escala para nós, ok? A escala é dito, ó, que é na proporção de 1 por 10.000, ó. Vou colocar aqui para vocês. Isso vai ser igual. Quem é o tamanho que está no desenho? Qual é o tamanho que está no mapa? É 4 centímetros. Logo, ó, vou substituir aqui. Como a pergunta é para descobrirmos o valor real vai ser onde fica a nossa variável, ok? Então, gente, ó, bem fácil a resolução. Somente utilizei a própria definição de escala, que você não pode esquecer, ok? Mas, para entrar dentro do nosso conteúdo, por que valeu a igualdade entre as frações? Ou, isto é, por que valeu essa proporcionalidade? É porque é um caso de semelhança, ok? Lembre que semelhança não garante a você que as duas figuras que estão comparando necessitam ter o mesmo tamanho. O que importa é ter o mesmo formato, não é verdade? Então, a distância real, uma vez que a gente faz essa continha, essa proporção aqui, ó, somos aptos bem rápido. X vezes 1 ou 1 vezes x vai ser x. Isso vai ser igual 10.000 vezes 4. Nós sabemos que é 40.000. Como 4 estava em centímetro, então, ó, vamos conservar aqui essa grandeza. Mas a perguntinha é para transformar em metro, ok? Então a gente volta aqui 2 casinhas rapidinho e fica o valor equivalente a 400 metros. E essa, pessoal, foi a nossa segunda questão da aula de hoje. Estamos agora, pessoal, diante da questão 37 para consolidar um pouco mais a ideia que a gente construiu na questão anterior. Mais uma questão de escala que se encontra na página de número 249. Desta vez, olha para esta questão. Em um mapa geográfico, a distância em linha reta no mapa, ok, entre 2 pontos, essa distância é representado, né, através da cidade A e B. E diz que essa distância é 5. No mapa, então 5 centímetros, já coloquei aqui, vai ser o tamanho do desenho que está ali no mapa, ok? Então fora de escala, certo? Sabendo que a distância em linha reta entre essas cidades é de 250 quilômetros. Olha, 250 é muito maior do que 5 centímetros. Então, em termos de comparação, já dava também por este caminho para entendermos que esse valor representa o tamanho real. A real distância entre as duas cidades é de 250 quilômetros, ok? A pergunta é: conclui-se que esse mapa foi desenhado na escala. Aí temos algumas alternativas. Vamos ver. Qual é a escala? Então, aqui é uma aplicação direta, concorda? É só substituir o tamanho do desenho, o tamanho real, e nós teremos o valor da escala. Logo, podemos colocar que a escala vai ser igual. Qual é o tamanho do desenho? 5 centímetros sobre. Qual é o tamanho real? 250 quilômetros. Porém, como a grandeza aqui, né, a unidadezinha está em centímetro, logo temos que transformar também. Porém, transformar quilômetro para centímetro é tão somente você pegar o número, conservar ele e adicionar 5 zeros mais na frente no seu lado direito, concorda? Então eu posso fazer o seguinte: conservar o 250 e colocar, ó, 1, 2, 3, 4, mais 5 zeros.
Então, como é necessário agora para nós simplificarmos essa fração, eu posso estar dividindo por 5 sem problema nenhum. Que ficou bem fácil essa questão, porque ó, a escala será 5 por 5, 1 sobre, se pegar só o 25, dividido para 5, é 5. E vou conservar todos os demais zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a escala procurada para nós na questão 37 é de 1 por 5 milhões. E a alternativa, pessoal, corresponde a esse valor, vai ser a alternativa E, ok? Olha aí, identifique, pegue seu livro, tá bom? Então, essa foi a questão de número 37. Estamos agora, pessoal, voltando um pouco na questão de número 33. Eu sei que eu falei para vocês que a página de número 247 seria exclusiva de vocês, mas nós somos aqui tentados, porque acredito eu que tenha sido uma questão que talvez tenha gerado algumas dúvidas, porque tem algumas particularidades um pouco diferentes, definições que precisam ser recapituladas, e eu preferi agora, nesse momento desta aula, realizar junto com vocês. Vamos lá? A questão de número 33, pessoal, nós temos um triângulo retangular, ok? E eu coloquei aqui as medidas que há na hipótese da questão, respectivamente o lado BC e AB, tem medida de 15 centímetros e 9 centímetros. A perguntinha é, qual a distância, ok, de G para o segmento AC, que no caso é a base do triângulo, tá certo? Como G é um ponto do baricentro, pode ler com calma, tá dizendo na questão que G é um ponto do baricentro. Então começamos as nossas particularidades mencionadas. Quando eu penso em baricentro, pessoal, você precisa lembrar, todo triângulo, se eu quiser determinar segmentos que se originam nos 3 vértices, esse ponto G, quando fala que é o ponto do baricentro, vai ser o ponto de intersecção, ok? É aquele ponto de concorrência gerado somente pelas medianas. Então, quando na questão está ali afirmando que G faz parte do baricentro, significa que as 3 medianas, no caso, só vai aparecer uma agora, mas fica subentendido que tem as outras 2 vão passar por este ponto. Então, grave aí. O que é baricentro? O baricentro é o ponto de interseção entre as medianas de todo e qualquer triângulo, ok? Nesse caso, nós temos um triângulo que é retangular. E aí nós vimos uma outra definição, uma vez que nós temos a convicção que de A até M é uma mediana, então uma outra definição que nos dizia que toda mediana dentro de um triângulo que é retângulo sempre vai ser metade da hipotenusa. Lembra disso? Recorda? Então vem comigo. Vamos colocar as medidas que foram colocadas por hipóteses na questão. De B até C é 15. Já coloquei aqui o segmento verde, ok? De B até C, nós temos que a medida é 15. De A até B, nós temos a medida 9. Como já descobrimos que de A até M é uma mediana, porque é o baricentro, o ponto do baricentro, e a mediana é a metade da hipotenusa, então 15, se eu dividir por 2, vai ser 7,5. É isso mesmo. Então, ó, 7,5, tá ok? Então, o nosso objetivo é calcular essa distância. Quem é essa distância? Vamos lá. É daqui do ponto G até tocar no segmento. Concorda comigo, pessoal? Quando nós pensamos em distância de um ponto para uma reta, eu sempre tenho que colocar de forma perpendicular. Isso é definição. Então, por isso eu coloquei aqui o 90-90, porque quando eu calculo a distância do ponto para a reta, a distância só é dada através da linha bem perpendicular, ok? O que vai gerar com o lado AC um ângulo de 90 graus, ok? Então, nós queremos saber qual é essa distância que eu vou colocar aqui de x. Vamos lá. Quando eu penso que esse lado
AM é igual a BM, que por sua vez é igual a MC, nós temos isso. Eu tenho essa particularidade. Ó. Esse tamanho é igual a esse, que é igual a esse. Ok? Então, se eu pegar o 15 e dividir ele no meio, eu vou ter que nem aqui, ó, que nem a M, concorda? Eu vou ter 7,5 aqui e 7,5 aqui também. Se você olhar para A, M, C, você tem um triângulo que é isósceles. Por quê? Porque é um triângulo que vai possuir dois lados congruentes. Logo, nós podemos ter a certeza que esse ângulozinho aqui, ó, que faz parte da base, esse ângulo é igual a esse aqui, concorda? Em todo triângulo que é isósceles, os ângulos da base vão ter mesma medida, concorda? Quando eu penso em analisar agora, a grosso modo, eu não posso, antes de pensar em uma outra particularidade em relação ao baricentro. Lembre que toda hipótese dada, nós precisamos extrair o máximo possível dela. Quando eu falo em baricentro, eu já descobri que era a metade da hipotenusa, já estamos aqui identificando os triângulos que vão ser isósceles, porém nós temos uma outra propriedade. Grave isso, e por causa dessa regrinha, dessa particularidade, foi que eu decidi fazer essa questão junto com vocês. Qual é, professor? Toda a distância entre o vértice até chegar no ponto do baricentro vai ser sempre 2/3 do segmento total. Isto é, 2/3, nesse caso, da mediana. Tem que sair do vértice, tá ok? Ó, quando eu tenho o ponto que é o baricentro, é a distância que do vértice até chegar nesse ponto é 2/3 do total. Concorda? Isto é, se eu dividir em 3 partes, ó, em 3 partes, aqui é 1, 2, 3. Das 3, eu pego 2. É sempre a distância do vértice até chegar no baricentro. Isso é regra, é propriedade do baricentro. Então, quando eu vejo que eu posso encontrar a distância de A até G, porque a distância, ok? Vou colocar bem aqui. A distância de A até chegar no baricentro sempre vai ser igual a 2/3 do total. Quem é o total? Vai ser a M, ó pessoal. Olha como fica fácil. Ah, então a gente pode chegar aqui e pensar, então quando eu pego 2/3 e multiplico por AM, quem é a M? Descobrimos, ó, 7,5. 7,5. Quando a gente faz essa continha, vai resultar em 5, ok? Então eu penso, 2 vezes 7,5 vai dar 15. 15 vezes 3 é 5. Quando eu paro, eu já tenho essa distância de A até G, que é 5, e aqui vai ser 2,5. Por quê? Porque o todo é 7,5. Agora sim, nós construímos nossa base e vamos nos encaminhar para a conclusão da questão. Vem comigo? Como eu consigo agora encontrar o caminho para a nossa resolução? Perceba, eu vou querer agora comparar, ó, o triângulo. Vamos lá. AG, eu vou botar um ponto aqui que eu não coloquei, né? Vou colocar, determinar um ponto P. Eu vou comparar o triângulo AGP, que é retangular, concorda? E vou provar que ele vai ser semelhante com o triângulo ABC. Aí você pode estar se perguntando, professor, como que eu vou saber qual triângulo pegar, qual triângulo considerar? Primeiro, nós estamos trabalhando com semelhança. Embora não estivesse, você precisa sempre pensar que uma questão desse modelo tem que ser resolvida através de semelhança. Como é que você vai fazer? Quando você identifica uma particularidade que é, eu tenho um triângulo retângulo maior e tenho um outro pequenininho aqui. Então, tu tem dois triângulos que são retangulares, então eles vão ser o quê? Semelhantes. Pode pensar que talvez eles possam ser semelhantes, não posso afirmar direto. Então, como eu vou olhar para esses dois triângulos por causa disso, e além, mostrando que como esse ângulo de um traço é igual a esse, porque era do triângulo que era isósceles, AMC, da mesma forma, esse ângulo
faz parte de AGP, que é um triângulo que eu peguei, e a medida dele, como é igual a esse ângulo faz parte de ABC, que é o outro triângulo. Então, você é tendencioso, né? É tendencioso a acreditar que você vai ser inclinado a pegar dois triângulos que são retangulares e, além disso, tem um ângulo ali, né, entre eles que são congruentes, né, correspondentes entre si. Então você já pensa, já fica assim, né, influenciado. Vai que eles são semelhantes. Vamos ver? Ok. Eu já tenho esse ângulo igual a esse. Concorda? Então já tenho depois esse ângulo de 90 e o maior ABC também tem um ângulo de 90. Então, pelo critério de semelhança que você estudou, né, nós conseguimos ter a convicção, a afirmação agora de que os dois triângulos são semelhantes. Por quê? Porque eles têm dois ângulos correspondentes congruentes entre si. Então, basta agora montar a proporcionalidade, porque se há semelhança, há proporcionalidade. Logo, só basta pegar agora os lados que são correspondentes. Isto é, eu quero saber quem é x. X não faz parte desse triângulo? Era uma outra dica que você poderia ter para poder escolher aquele triângulo. Então, x, esse lado, é oposto ao ângulo de um traço aqui, concorda? Esse ângulo que eu vou chamar ele aqui de vermelho. Então, vamos lá. Oposto ao ângulo vermelho, eu tenho x. Vou montar a fração com o lado correspondente a ele. No outro triângulo ABC, o mesmo ângulo que eu peguei é este aqui. Quem é o lado oposto a ele, pessoal? O lado oposto a ele vai ser 9. Então, eu posso pegar x sobre 9. Quando eu faço isso, eu peguei os lados que são correspondentes entre si. Agora, qual outro lado eu posso ter a certeza? Através da hipotenusa, concorda? Porque eu tenho esse ângulo maior de 90 e esse aqui também. Como eu comecei pegando x, que era a parte do triângulo menor, eu tenho que começar também na outra razão, considerando o triângulo menor primeiro. Então, oposto ao ângulo de 90 do triângulo menor, eu tenho tamanho 5 encontrado. Então, eu vou colocar aqui 5 sobre... E, da mesma ideia, se eu peguei o 90, eu vou pegar o 90 do triângulo grandão. Oposto ao ângulo de 90, eu vou ter a hipotenusa dele, que vai ser 15, tá ok? Eu posso querer fazer a proporção direta, ou você pode... Não, professor, vamos simplificar? Vamos. Vou dividir 5 por 5, 1. 15 por 5, 3. Fazendo aqui a continha, vou ficar x vezes 3, nós temos quanto? Nós temos 3x, ok? Isso vai ser igual a 9 vezes 1, 9, logo x é igual a 3. É isso mesmo. Então, essa é a medida procurada, é a distância entre o baricentro, né, e a base do triângulo maior, que seria o segmento AC, ok? Então, essa foi a questão 33. E eu acredito que você entendeu agora porque eu preferi fazer ela junto com vocês, tá bom? Então, ficamos por aqui nessa questão. Estamos agora, pessoal, com a questão de número 25. Desta vez, lá na página 296, aquela atividade complementar. E eu escolhi essa questão, selecionei exclusiva para vocês. Uma questão bem interessante que vai adicionar com o nosso conhecimento. Vamos lá. Por hipótese, você pega o livro, leia com calma. No texto, nós vamos ter já dado na questão as medidas do segmento AC, 16 centímetros, a altura relativa a essa base, que vai ser 24 centímetros. É dito na questão que no retângulo inscrito no triângulo, o tamanho do segmento ED é o dobro do segmento EF, isto é. E no final é pedido o perímetro desse retângulo que é inscrito ao nosso triângulo. Vamos lá? Primeiro, antes de tudo, vamos colocar tudo que nós temos, por hipótese já dada, dentro da nossa figura. Vamos lá. O segmento AC mede 16 centímetros. Logo, vamos identificar de A até C mede 16, ok? A altura relativa a essa base AC é de 24. A altura
é de 24 centímetros, concorda? Nós temos que, em relação ao retângulo, o segmento ED é o dobro de EF. Porém, vamos identificar. ED é o dobro de EF. Como a gente não tem conhecimento das nossas medidas, eu vou chamar de X. Ó. Se eu considerar EF de X, então significa dizer que de E até D vai ter que ser 2x, ok? Ou aqui no segmento embaixo que eu coloquei para representar, vai ficar a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Uma vez que nós já colocamos ali os dados da nossa questão, no final nós queremos saber qual é o perímetro do retângulo. Pelo fato desse retângulo estar escrito como é dito, nós sabemos que esse lado, F e G, ele vai ser paralelo com a base, concorda? Paralelo. Então, não é errado nós pensarmos, primeiro, que se eu considerar o triângulo, ó, BFG, ó, venha comigo, BFG, será, se vai ser semelhante, com o triângulo todo ABC. Vamos ver, gente, venha comigo. Bora lá. Nós primeiro vamos observar. Se a altura toda é 24, se eu considerar a altura somente desse triângulo menor, né, inserido dentro, que eu coloquei aqui, seria, no caso, pegar o 24 e tirar essa alturazinha aqui de baixo que eu chamei de x, concorda? O que eu estou querendo dizer é que eu posso isso representar de B até chegar aqui através da expressão 24 menos x, ok? Então vamos lá. Uma vez que eu quero comparar esses dois triângulos, eu vou identificar, primeiro, eu sei que se eu colocar um ângulo aqui em cima, ó, chamar de verde, esse ângulo está no triângulo BFG? Está. Esse ângulo está no triângulo ABC? Está. Caso eu tenha um outro ângulo que também esteja nos dois triângulos, então, pelo critério AA, eu já provaria a semelhança, sim ou não? Se há semelhança, há proporcionalidade, é isso mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, aquela ideia construída de identificar que FG é paralelo com a base, concorda? Faz com que a gente pense, ou, na verdade, afirme que esse ângulozinho aqui, ó, é igual a esse, porque, pessoal, já estamos aptos, porque serão ângulos correspondentes, tá certo? Então, com o vermelho, com esses dois, já é suficiente a gente provar que são semelhantes. Porém, vamos além, vamos provar mais um. Da mesma forma que o ângulo vermelho, esse ângulozinho preto vai ser igual a esse aqui, concorda? Então, suficiente seria somente dois ângulos, ok? Mas já provamos todos os três. Então, pelo critério AA, eu já confirmo, né, que os dois triângulos são semelhantes. Se há semelhança, há proporcionalidade. O que que eu tenho? Eu tenho as bases dos dois e tenho a altura em relação aos dois. Já vimos em questões anteriores que a gente não precisa procurar ou querer montar sempre a proporcionalidade somente pegando as medidas correspondentes de seus lados. Não! Se tiver altura, eu também posso montar a fração, a razão, a partir das medidas da altura que é dado, ok? Então vamos lá. Se eu escolho o triângulo, para começar com o triângulo BFG, ele é o menor. Vamos lá. Qual é a altura do triângulo menor? É 24 menos x. Concorda, pessoal? 24 menos x. Qual é a altura agora do triângulo maior? É o 24. Pronto. A razão montada a partir da altura. Isso vai ser proporcional, né, equivalente. Vamos lá para o outro triângulo. O que, que tem agora para comparar? Os lados, ok. Eu tenho as bases. Como eu comecei com o triângulo menor, eu tenho que pegar a base também do triângulo menor. Quem é a base do triângulo menor? Né, de F até G? Não é o mesmo tamanho de E até D, concorda? Então vai ser 2x. Logo, ó, 2x sobre quem é a base do triângulo maior. A base foi dada por hipótese, que é 16. Então eu tenho essa razão montada, essa proporção, e através dela eu posso ainda simplificar. Vamos lá? Dá para me dividir 16 e 24? Dá para simplificar isso? Ou aqui em cima por 2, aqui vai ficar somente 1.
Aqui vai ficar 16 por 2, pessoal, 8. Esse 24 com 8, posso simplificar ainda de novo? Vamos ver. 8 por 8 vai dar 1. 24 por 8 vai ser 3. Então daqui eu tenho, ficou um x e x. Então x vezes 3 vai ser 3x, ó, isso igual. Aqui ficou 1. 1 multiplicado por qualquer coisa não altera. Então vou ter 24 ainda menos x. Como esse menos x ele vai positivo, no final eu terei 4x igual a 24. Logo, x para nós, 24 dividido para 4 é 6. É isso mesmo. Então, essa é a resposta da variável x, que representa ali a largura um pouco, né? Ou, na verdade, a altura do nosso retângulo. Porém, o que nós queremos é o perímetro. O perímetro de toda e qualquer figura nada mais é do que o resultado somatório, o resultado do somatório de todos os lados da nossa figura, ok? Então, vamos concluir. Vem comigo. Podemos fazer assim, pessoal, agora. Quando eu substituo x lá no nosso retângulo, já que o objetivo é calcular o seu perímetro, eu terei que no lugar de x, quem é x? É 6. Então, eu vou ter 6 aqui. Essa altura também é 6. Como essa é o dobro de x é 12. E aqui em cima também vai ser 12, ok? Então, logo, vamos procurar um espaçozinho. O perímetro nada mais é do que o somatório dos lados. 12 com 12, 24. 6 mais 6 é 12. Concorda? Logo, nosso perímetro procurado vai ser 24 mais 12. Isso é 36, ok? Então, essa sim é a nossa resolução da questão 25 da página 296, ok? E estamos ficando por aqui. É isso aí, pessoal. Estamos agora nos encaminhando para a conclusão de mais uma aula, ok? De Matemática 2, acerca de semelhança de triângulos. Quero dizer que foi muito bom estar aqui com vocês, mesmo distantes fisicamente, né? Mas os faço um convite muito especial. Já vamos antecipando aí a página de número 250, acerca de relações métricas no triângulo retângulo, ok? Será o conteúdo, o objetivo da nossa próxima aula, aula de número 4, ok? Então, pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço.